Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Essa é a parte 2 do vídeo de Cantares. Se você não assistiu a parte 1, seria bom você assistir a parte 1 também. A parte 1 é a introdução, mas você não precisa assistir a parte 1 agora, caso você não tenha assistido. Pode começar a partir dessa parte mesmo. Nessa parte aqui eu vou tentar ler alguma coisa para vocês e destacar coisas que eu não destaquei na parte 1. A parte 1 ela ficou grande e ela ficou mais como uma revisão para as pessoas que ainda não têm entendimento, não têm conhecimento sobre as questões que aconteceram no templo de Ezequiel. Ou no templo de Ezequiel não, no templo de Salomão. No tempo e no templo. Então na parte 1 eu destaquei 8 pontos, na verdade 7 pontos, mas eu coloquei um 8º, do livro de Cantares. E eu vou falar nessa parte de novo, só que aqui eu já vou começar algumas leituras. Eu vou tentar ler andando mesmo ou parado, porque aí dá pra gente continuar o raciocínio. É um pouquinho difícil, mas eu vou treinando para fazer vídeo assim. Como eu disse, eu não trouxe o tripé. Para trazer o tripé dá um pouco de trabalho, porque aí eu tenho que ficar com ele agarrado nas costas. Não dá para deixar em qualquer lugar, né? E uma outra oportunidade eu trago, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou me virar no que eu tenho. Então vocês se esforcem para assistir, porque vale a pena. O livro de Cantares é um livro projetado pelo Espírito do Senhor e somente a igreja que vai ter toque de rebate, que vai ter as 2 trombetas de prata de Números 10 e que vai saber distinguir os toques de trombeta, que são voz de rebate, são toques de rebate. Somente essa que vai poder despertar a igreja, vai poder despertar o amor da Sulamita, o amor adormecido da Sulamita, e vai poder despertar o amor no tempo correto. Como eu disse no vídeo 1, tem uma frase secreta, enigmática e profunda que se repete por várias vezes. Deixa eu guardar o celular aqui, por enquanto eu não estou usando, aí eu vou trocando o braço. Essa frase se repete por várias vezes no livro de Cantares. E a frase é: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que este o queira. É uma frase difícil de compreender. Primeiro que se você não sabe o que é amor, na palavra de Deus, você já não conhece essa frase, não consegue interpretar. Mas ela é significativa porque ela faz parte quase que do refrão do cântico. Ela se repete por várias vezes. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis e nem desperteis o meu amor até que este o queira. Significa que há um tempo determinado para esse amor adormecido despertar. As pessoas que tentam despertar esse amor antes do tempo acaba gerando uma geração como está hoje. Uma geração que não tem conhecimento da restauração do reino do Senhor, que separa Israel de igreja, uma geração que espera a qualquer momento Jesus vir. As pessoas não estão nem aí se tem familiares para se converter ou não. Ela quer que Jesus venha a qualquer momento, porque aliás, se o arrebatamento é a qualquer momento, como que você não vai desejar que Jesus não venha a qualquer momento? Você tem que desejar que ele venha a qualquer momento. Correto? Então é isso. A pessoa que espera Jesus a qualquer momento tem que desejar que Jesus venha hoje ou amanhã. E isso não faz o menor sentido, porque além de você não demonstrar amor algum pelos seus familiares que devem se converter, você ainda despreza as profecias que devem acontecer. O Senhor não trabalhou com a mensagem e a restauração das 2 casas de Israel, com as 7 festas ministradas pelos profetas, para que a igreja seja arrebatada e não conheça essas coisas. Irmãos, por qualquer ângulo que você tente olhar isso, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você estimular, incentivar pessoas a achar que a igreja pode ser arrebatada. Faz parte do vídeo isso, porque essa frase revela isso.
A igreja pode ser arrebatada antes dos profetas, porque a igreja merece isso. A igreja está pronta e a igreja vai ficar lá do céu, nas bodas, enquanto outras pessoas sofrem aqui na terra. Enquanto uns se alegram com música e dança, pois qual é o grande rei que celebraria as bodas do seu filho, não com músicas e não com danças e com alegrias? Enquanto uns se alegram, festejam, cantam, outros da própria família vão estar sofrendo a ira que o próprio Deus vai derramar. Deus vai dar poder, autoridade à besta para matar uma parte do seu corpo que ficou. Isso é uma igreja adormecida. É um desprezo, um egoísmo, falta de amor. Amor pela palavra, amor pelo Senhor, amor pelo próximo. Eu não desejo que Jesus venha hoje, só se eu morrer em Cristo. Aí sim, o dia do Senhor chegou para você. Porque quando você entrar no sono, você não vai ter percepção do tempo. E aí sim, você vai estar dormindo, mas não vai estar com a percepção do tempo, já que não está em carne e sangue. E quando você despertar, vai ser como não abrir e fechar de olhos. Tudo bem, nesse sentido, mas eu não desejo que Jesus venha agora e arrebate todo mundo e fique um monte de promessas pendentes. E eu festejando lá no céu, enquanto lá do céu eu estou vendo os meus irmãos que supostamente não estavam eleitos, preparados, não eram merecedores, sofrendo. O cordeiro no meio de umas bodas de alegria, desencadeando cavalos, trombetas na terra. Faz sentido? Nem na casa do ímpio, um pai de família, um príncipe ou um rei iria celebrar as bodas, casamento e festa na mesma semana em que pessoas da sua família estão morrendo. Nem na casa do ímpio. Quanto mais na casa do nosso Deus. Então isso é perverso. Eu vou deixar um vídeo anexado para vocês no comentário fixo sobre isso. Então, quando a igreja, sem conhecer a palavra de Deus, quer despertar o amor adormecido antes do tempo, quer fazer as pessoas acharem que estão amando a Deus, vai dar erro, vai dar errado. Por isso que houve uma conjuração, dizendo: não desperte o meu amor, não acorde, não desperte o meu amor antes que este o queira. Essa é uma frase, eu vou ter que explicar para vocês depois, mas vocês vão ver a riqueza dessa frase. E como eu disse no primeiro vídeo, essa frase só é entendida quando você entende o que é amor, quando você entende a mensagem do livro, não todo. Então, como na parte 1 eu contextualizei o tempo do reino de Salomão, porque é preciso compreender isso, porque esse livro de Cantares foi escrito nesse tempo, então aqui nessa parte eu só vou recapitular os 7 pontos. O ponto 1 é tudo que é necessário para você compreender esse livro, porque esses 7 pontos é tudo que o livro fala. Tá? Após eu destacar isso, eu vou parar em algum lugar e fazer a leitura para vocês. E aí vocês vão compreender tudo que eu quis dizer na parte 1. Então, o ponto 1 é conhecer o templo de Salomão. O templo e as coisas que aconteceram lá. Isso é necessário, é vital. Ponto 2. O próprio livro vai falar da vinda do Senhor Jesus. Você vai identificar a primeira vinda. E aí, identificando a primeira vinda, você vai perceber que tem coisas ali que foram faladas em relação a Cristo e os apóstolos. Os apóstolos passaram por um período de resistência, de sono, e isso vai ser identificado no livro. Logo ali no capítulo 3, do capítulo 5, só que a história vai se estender para o fim, até o fim. Ponto 3.
vai falar da morte e da ressurreição de Jesus. Veja que está tudo em sequência, um ponto vai puxando o outro, certo? Só o ponto 1 que eu falei, destaquei o reino de Salomão, porque é necessário compreender esse contexto, né? Mas então vem o ponto 2, que fala da vinda do Senhor Jesus e de coisas que aconteceram ali com seus apóstolos. Ponto 3, morte e ressurreição. Ponto 4, depois que Jesus ressuscita, o que acontece? Ele envia o Espírito do Senhor para trabalhar na igreja. Então esse trabalho é falado, é descrito no livro e passa pelo tempo de Atos dos Apóstolos, passa pelo tempo tenebroso, avança até chegar no sono das 10 virgens, passa pelo despertar de todas as virgens, embora o livro foque somente nas virgens sábias, no despertar delas, passa por tudo isso e vai para dentro da grande tribulação, para dentro do deserto. O trabalhar do Espírito de Cristo na igreja é o ponto 4. Ponto 5 é o próprio sono das virgens sábias. O sono e o despertar. É um sono que ela dorme com amor. É um amor adormecido. Não é porque dormiu que quer dizer que não ama o Senhor. Ama, mas adormeceu. Só que como esse povo, essas 5 virgens sábias, ela tem um histórico com o Senhor Jesus, quando ela despertar, ela vai saber o que fazer. Ela vai ao encontro com o Senhor. Não importa se ela foi espancada. E olha só, o próprio termo, o mesmo termo que os pré-tribulacionistas usam, que a noiva de Cristo não pode ser espancada. Eles não têm nem vergonha na cara de falar isso. Eles falam, a ira de Deus já caiu em Jesus, para que eu vou ser espancado? É como se eles estivessem falando assim para o céu. A ira do Pai cair sobre o Filho por minha causa, eu aceito. Mas se a ira do Pai tiver que cair em mim, ainda que não é assim as coisas, né? Mas como eles colocam, tenho que falar assim. A ira do Pai, se tiver que cair em mim por causa do Filho, para dar testemunho, isso eu não aceito não. Vou ser espancado. O Filho tudo bem ser espancado. Eu, se tiver que ser espancado, isso não é justo. Eu não estou inventando nenhuma dessas palavras. Eles falam isso. Pastores falam isso. Fala abertamente. Não é justo a esposa ser espancada. Vai ser espancada e vai para o casamento espancada? Como se isso fosse assim mesmo, né? Como se a esposa fosse chegar lá no casamento espancada. É um espantalho que eles criam. Uma frase distorcida. Para a força querer despertar o amor da igreja antes do tempo. E aí desperta uma igreja dessa, egoísta. Desperta nada, né? Mas incentiva a pessoa. Assim, a pessoa não ama a Deus. Uma pessoa que declara isso não tem amor por Deus. Quem tiver que sofrer pelo amor do Senhor vai sofrer. Nem todos vão sofrer. Assim como nem todos vão morrer. Mas muitos vão morrer. E quem tiver que morrer vai ter que morrer. Ou senão aceita a marca. Mas como eles inventaram um escape, uma invenção antes, então, sabe? Que igreja é essa? Que igreja egoísta é essa? É justo ser arrebatado na frente dos profetas, é justo eu participar de bodas enquanto outros morrem, é justo no meio da alegria acontecer morte e velório, é justo os meus olhos lá do céu contemplar, porque é isso que diz o Salmo 91, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás. Isso é lá do céu? Será mesmo que é isso que o Senhor vai fazer com boa parte do seu corpo? Vai deixar 2 testemunhas, 144.000, tudo sem bodas? É um povo que dorme, e muitos deles dormem sem azeite. Entendeu? Então o ponto 5 fala disso daí. Fala do despertar do sono das sábias. E lá ela dá testemunho na rua. Se ela tiver que ser espancada, ela vai ser espancada. Ela vai atrás do noivo. Ela vai dar testemunho público do Senhor. Mas ela vai encontrar o Senhor. Isso que diz. Estou narrando para vocês o capítulo 5. E
O ponto 6 é as coisas que acontecerão dentro da grande tribulação. Sim, o livro fala disso. E se fala de coisas que acontecerão dentro da grande tribulação e uma delas é o espancamento de alguns para dar testemunho, então é verdade também que vai ter a mensagem do deserto. A mensagem do deserto, ela é necessária, assim como é necessária a grande tribulação. Em um vídeo à parte, eu vou explicar para vocês o porquê que é necessário a igreja passar pela grande tribulação. Precisa disso. Passar pela grande tribulação não é receber a ira de Deus, as taças da ira de Deus, como muitos dizem. Passar pela grande tribulação é entrar em um momento de grande provação, de consciência. É onde o Senhor vai encontrar temor nos filhos. Um exemplo rápido. Hoje, tem muitas pessoas presas em pornografia. Não ligam para o que estão vendo no Instagram. Não tem temor. Ainda que elas sabem que estão erradas e choram, não são as lágrimas que vão determinar o seu arrependimento. Esaú também chorou com lágrimas, mas ele não alcançou arrependimento. Tem lágrimas que mostram arrependimento, sim, mas outras lágrimas não. Lágrimas que mostram arrependimento são lágrimas aonde, após a pessoa chorar, ela muda o seu modo de agir. Ela pratica outras obras que são concernentes à prática dos mandamentos do Senhor, luta contra a carne. Aí essas lágrimas, porque a pessoa também chora por obedecer a Deus, uma pessoa não chora somente no momento em que está pecando e depois após pecar. Tem pessoa que quando está em santidade também chora. E aí essas lágrimas sim serão recolhidas pelo Senhor. Agora, lágrimas de arrependimento, onde a pessoa não muda o seu modo de agir, essas lágrimas não. Então, a grande tribulação, ela vai trazer esse temor. A pessoa, ainda que tenha acesso à internet e à pornografia, ela não vai naturalmente fazer essas coisas e saber que pessoas no mesmo país dela, às vezes até na mesma cidade, já estão morrendo. Vai mudar a mente das pessoas. A grande tribulação. Muitas vão ter que morrer, testemunhar, outras vão ter que fugir das grandes cidades. A mensagem do deserto, ela é necessária, assim como a grande tribulação. A grande tribulação que traz a mensagem do deserto. Porque se não houver deserto para as nações irem, como que vão restar nações? E quantos profetas falam de nações restantes? Quantos profetas mostram nações restando, passando desse mundo para o outro? E como essas nações restarão se elas não comerem e beberem? E como elas vão comer e beber se elas não colocarem a marca da besta? Por isso que tem que ter deserto. Até os pré-tribulacionistas têm que engolir essa mensagem e aceitar. Então, assim como a grande tribulação é necessária na terra, assim a mensagem do deserto também é necessária. E existe consequências gravíssimas para quem ouvir essa verdade, toda explicada e contextualizada pela palavra, e negar. Existem consequências severas. E isso implica perder a coroa, perder a salvação. E o ponto 7 acaba no deserto mesmo. O ponto 7 que eu destaco dentro desse livro, acaba na mensagem do deserto mesmo. Pode ver, capítulo 8 vai falar do deserto. Significa que nem todos vão morrer, como Paulo disse, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, que quer dizer morrer em Cristo. Aí ele continua dizendo, mas transformados seremos todos. Porque Paulo sabia que haveria pessoas vivas até o fim, não é? Ainda que muitas pessoas digam que se não houver arrebatamento ninguém sobrevive, como que nações restarão? Se aquele gafanhoto passar. É, quinta trombeta do Apocalipse mesmo. Então, como nações estarão? Quantos profetas falam disso?
quase que todos os profetas mostram nações estando. Até o fim. Aí vem o profeta Daniel e fala: bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335. No 1260 houve um arrebatamento? Sim. Mas tem 45 dias ainda, onde muitas coisas acontecerão dentro desses 45 dias. Então, após o 1260, aonde é o final da semana dos 7 anos, ainda tem mais 45 dias. E o profeta Daniel disse: bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335. Daí que Paulo disse: vos digo um mistério, nem todos dormirão, mas transformados seremos todos. Tá vendo como a igreja dorme e não conhece essas maravilhas? São esses 7 pontos. Agora, vou tentar ler ali. Não tem onde pôr o tripé, mas eu vou arrumar um cantinho aqui para a gente ler. Só um momento. Não tem como eu pausar aqui porque eu estou gravando com a câmera frontal. Então não tem como pausar. Só um momento. Cantares, capítulo 3. Vou ler para vocês. Olha só. Deixa eu ir num canto aqui. Tá ventando, né? Tomara que dê para ouvir. Cantares 3 diz assim: de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Presta atenção nessas palavras. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Não está falando de arrebatamento secreto. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na câmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas de campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Essa frase é enigmática. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma cena do episódio onde o Senhor não mostra tudo. Ele mostra um detalhe da cena, depois essa cena volta a se repetir e ele acrescenta mais um detalhe da cena. Como acontece, por exemplo, com os evangelhos. Você vai ver uma cena em Lucas, onde não tem todos os detalhes, mas a mesma cena aparece em Marcos com outros detalhes. E a mesma cena aparece em Mateus com mais detalhes. Você precisa das 3 cenas para ver o quadro completo. E às vezes, eu não destaquei aqui João, porque João é um evangelho diferente, né? Algumas coisas desses 3 evangelhos aparecem em João, mas o evangelho de João, por ser mais profundo, característica de João, ele retrata coisas que muitas delas não aparecem nos outros 3. Então eu destaquei esses 3 por isso. E aí, por exemplo, outro exemplo em Daniel. Daniel capítulo 2 vai ter uma cena que serve de recorte para o futuro. Vai mostrar ali reinos representados em materiais que formam uma estátua e o Senhor não vai estar falando tudo ali. No capítulo 7 o Senhor vai falar a mesma coisa, é uma cena diferente, só que ali ele vai acrescentar detalhes. Esse é um exemplo bom, porque no capítulo 2, lá na parte dos pés da estátua, você vai ter uma pedra que bate nos pés da estátua de barro e ferro, lá tem 10 dedos, a explicação está lá no livro, você já conhece, e todos os materiais da estátua se desfaz, o vento vem e leva tudo. Pronto, o reino de Cristo está lá estabelecido, Daniel soube disso. Só que quando ele recebeu a visão e a explicação, ele não recebeu mais informações além dessas.
ficou contente, ele ficou alegre, foi logo falar, explicar para o rei o sentido das coisas. Mas no capítulo 7, o Senhor traz um novo episódio, aonde no quarto reino vai ter lá uma besta com 10 chifres, mas só que ali o Senhor vai começar a acrescentar coisas. Agora, aqueles 10 chifres, vai ter ali um chifre pequeno que se levanta no meio dos 10, e esse chifre pequeno, ele já tem olhos como de homem, boca arrogante, e ele já batalha contra 3, ou seja, guerra entre os ímpios, guerra entre as nações. E logo após essa guerra, ele domina os 10 reis e agora ele se coloca contra o povo santo. Agora já tem guerra contra o povo santo. O Senhor está acrescentando coisas ali no que diz respeito aos pés da estátua, mas que Daniel não sabia até então. Agora vai ter guerra contra o povo santo. Mas aí o Senhor mostra uma justiça vindo do céu e fazendo guerra contra o chifre pequeno e aí sim estabelecendo o reino. Ou seja, entre o estabelecimento os 10 reis e o estabelecimento do reino de Cristo, agora Deus acrescentou a informação de guerra. Guerras no mundo e guerra contra o povo de Deus. Essa informação não estava lá nos pés da estátua. Lá nos pés da estátua não tinha ninguém fazendo guerra contra ninguém, não tinha os 10 reis fazendo guerra contra o povo santo, nem o chifre pequeno, e também não tinha nada de informação em relação a tempos. Lá em Daniel 7 já fala. Esse rei vai ter domínio durante tempos e metade de um tempo, e depois disso vem o ancião de dias. A mesma coisa acontece aqui em Eclesiastes. Eclesiastes não, em Cantares. Aí quando chega no capítulo 5, vamos direto para lá. Vocês vão ver que é a mesma cena, não é uma outra cena, é a mesma. Aí diz assim, e aqui é meio difícil de explicar, viu? Diz assim, o esposo está falando: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Essa palavra começa no capítulo 5, mas a pessoa que dividiu os capítulos não entendeu a cena. Porque olha só o capítulo 4, que é preciso você ler. Eu vou ler só o verso 16, é o último verso do capítulo 4. Presta atenção na cena que estava acontecendo antes. A esposa está falando: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Transferindo aqui essas palavras para o que nós devemos entender no espiritual e no que o espiritual reflete de literal, significa: venha o Senhor Jesus para a sua esposa e coma os seus frutos excelentes, os frutos da terra. Nós somos representados em primícias, os frutos da terra. Comer os frutos da terra significa: colha a sua colheita e agora participe com justiça, com alegria, com paz, justiça e alegria. Isso é o que significa. No literal é colher os frutos e saborear os frutos. No espiritual, e que reflete coisas literais e eternas, é ressuscitar os santos, transformar aqueles que estão vivos e participar com eles dessas festas de primícias. Isso é o que quer dizer. Para quem entende o que é primícias, o que é dízimo, é isso, tá bom? Aí é o seguinte, só fui conferir aqui para ver se estava gravando ainda. Quando grava com a câmera frontal, a gente não tem essa visão toda. Fica tudo atrás da tela. Aí acabou a frase aqui, vem o capítulo 5 e o esposo respondendo: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com leite. Aí ele diz: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. São as bodas dentro do milênio. Então aqui no capítulo 5, o esposo respondeu à esposa.
Então, na verdade, o que é aqui, Eclesiastes, Cantares, capítulo 5, verso 1, deveria ser capítulo 4, verso 17. Aí poderia começar um novo capítulo, porque de fato, no verso 2 começa um novo episódio. E a partir daqui vai acontecer a repetição da cena do capítulo 3. Estão me entendendo o que eu quero dizer? Não confie na divisão de capítulos. Confie na divisão das histórias. Então, de fato, no capítulo 5, você vai ter um novo episódio. E nesse novo episódio, o diretor, que é o Senhor, ele vai fazer uma alusão à cena. Ele vai apresentar de novo aquela cena com mais detalhes. Se você assiste séries coreanas, você sabe que eles mandam muito bem nisso. Por exemplo, eu já assisti, deixa eu fazer uma pausa aqui para ilustrar para vocês que vocês vão entender de maneira perfeita para quem assistiu essas séries. Eu já assisti a minha top 1 que eu mais gosto, Pousando no Amor. Top 2, Tudo Bem Não Ser Normal. Top 3, Clima do Amor. E tem até uma 4, que é Uma Advogada Extraordinária. Com certeza, algum de vocês já deve ter assistido algumas dessas séries. E nessa série, você sabe o que eu estou falando. O diretor apresenta uma cena, mas ele não apresenta a cena completa. Ele pega aquela cena e vai espalhando elas no decorrer do seriado. Às vezes ele faz até no outro episódio. Ele volta naquela cena, você lembra que era aquela cena, mas ele mostra o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E isso é um padrão. Em alguns seriados eu senti até que os diretores abusam dessa técnica, que é linda, né? É uma técnica semelhante ao que acontece no Apocalipse. O Senhor faz isso em toda a palavra. E agora, ó, o capítulo 5, presta atenção. A esposa, agora vai vir um novo episódio no capítulo 5, no verso 2, que era para ser o verso 1, se fosse dividido corretamente. Eu dormia, mas o meu coração velava. Aqui ela está falando do seu sono e de um amor adormecido. Ou seja, de fato, dentro desse livro aqui, você vai encontrar Mateus 24 e Mateus 25 de maneira clara. Mateus 24 você vai encontrar em Cantares 2. Certo? Senhor Jesus tirou aquela parábola lá de Mateus 24, atentai, pois, para a parábola da figueira. E aí ele fala de inverno e de verão, das árvores dando fruto, tá tudo em Cantares 2. E logo depois de Mateus 24, o Senhor Jesus continua a mensagem com uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, e o azeite e tudo mais. Isso está aqui também. Está em Provérbios, está em Eclesiastes, mas também está aqui. Então você vai se lembrar muito de Mateus 24 e 25 quando vocês lerem esses livros de Salomão. E aqui fala, eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Olha as expressões, como vocês vão lembrar de várias coisas. A voz do amado está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aqui é o Senhor Jesus como homem, no tempo ali dos apóstolos. Claramente ele querendo entrar no coração dos apóstolos. Os apóstolos resistiram por várias vezes, ainda que andavam com o Senhor, viam as suas obras, eles não compreendiam. Diz em vários momentos do Evangelho que o coração deles estavam endurecidos. Jesus fala claramente as coisas e eles não entendiam. O próprio apóstolo João, que é chamado de apóstolo do amor, que realmente, né, ele tem essa característica, ele junto com Tiago queria imitar Elias, mas não o Elias de Malaquias 4, o Elias que converte o coração dos pais aos filhos. Ele queria imitar um episódio de Elias, eles dois, né? Justo duas testemunhas. Queriam imitar o episódio de Elias, aonde desce fogo do céu e consome os homens. E Jesus fala, vocês não sabem de que alma são, de que espírito são? O Filho do Homem não veio para destruir
a alma dos homens. Não naquele momento, é óbvio. O Filho do Homem veio para pregar, para evangelizar, para curar. Ele vai destruir os rebeldes, aqueles que não querem se converter. Então, vê bem, em vários momentos, os apóstolos estão com isso daí, com esse sono. Olha como você vai identificar isso aqui. E aí você vai ter que ter sabedoria para entender a passagem do tempo. Dessa primeira vinda, o sono que passou ali pelos apóstolos, depois eles foram despertados, não é? Eles também sofreram, foram espancados. Muitos morreram dando testemunho pelo Senhor Jesus. Pedro morreu de ponta cabeça. Paulo morreu decapitado. E aí a história não fala como foi a morte dos outros que morreram como testemunhas. Mas você vê que essa questão de sono e despertar já está ali representado na vida dos próprios apóstolos. E aí o verso 2, o esposo fala, no capítulo 4, até o capítulo 4, o Senhor já fez uma narração da sua entrada no jardim, do milênio, você já vai ver tudo isso daí. Só que até então, o Senhor não tinha acrescentado detalhes sobre as cenas, não tinha falado de sofrimentos, não tinha falado do sono da esposa. Agora aqui a esposa vai voltar na cena e ela vai começar a falar coisas. Por exemplo, o esposo fala, abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aqui é o Senhor Jesus, nos montes, orando, passando as noites, sendo tentado no deserto por 40 dias. Você vai lembrar até de mais coisas aqui. A esposa, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés. Tornarei a sujá-los? E o esposo, ele fica entristecido aqui. Ele sabe que isso daqui é um sono, porque essa mulher tem amor. Mas se ela tem amor pelo seu esposo, por que ela não abre para ele entrar? Olha a explicação. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. Aqui ela se levantou. Ela se arrependeu daquelas desculpas que ela estava dando, de já estar com as vestes, de já estar toda perfumada e cheirosa, mas ela estava adormecida. Mas ela voltou atrás e foi. Mas olha só o que diz. Abri ao meu amado. Aqui é abrir, ela abriu uma porta literal, né, sulamita, no seu contexto, mas reflete a igreja abrindo a porta do coração para o Senhor entrar. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Você vê, ele falou ao coração dela, ela estava com o amor adormecido, mas ela sentiu isso. Só que ela estava adormecida. Por isso que o amor não pode ser despertado e acordado antes que este amor queira. Conforme o passar do estudo, vocês vão vendo essa frase com mais clareza, porque ela não é fácil de se entender. Ela tem muitos efeitos, positivos e negativos. Aí, depois que ela foi lá, abriu a porta, ela não viu o amado dela, e aí ela sentiu o peso no coração. Nossa, meu amado, ele não está aqui, ele se foi. E aí tem pessoas que interpretam, olha, a igreja foi arrebatada, agora ficou na grande tribulação. Não tem nada disso no texto, irmãos. Pelo amor de Deus, vá ser inclinado assim para a doutrina do homem, meu Deus do céu. Aí olha o que diz, lembra que estava falando da primeira vinda do Senhor? Os cabelos dele molhado pelo orvalho, ele querendo entrar na esposa, já pega ali a primeira vinda com os apóstolos, obviamente. Aí sim, isso vai ser puxado lá para o tempo da grande tribulação, para o tempo onde as 10 virgens dormem e todas despertam, só que 5 são prudentes, elas tinham um histórico com o Senhor, elas tinham azeite, que vai se identificar com essa mulher aqui, não foi arrebatada.
E não tem nem como ser arrebatado. Os pré-tribulacionistas nem param para pensar nisso. Não tem como fazer o cálculo agora, né? Mas não tem nem como ser arrebatado antes. Então vai se identificar aqui, olha. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Ó, ela buscou, mas não achou. Chamei-o e não respondeu. Pega lá do tempo dos apóstolos, presta atenção. Não é só de um tempo e não é só do tempo dos apóstolos, porque identifica aqui com o tempo dos apóstolos. Lembra que eles não puderam vigiar nem uma hora com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus estava atormentado, separou Pedro, Tiago e João para que pudesse vigiar com ele por uma hora, ajudar ele. E quando ele vigiou, ele orou, ele foi consolado, né? Ele estava em aflição, ele suou gotas de sangue. E quando ele foi ver, os 3 que poderiam estar ajudando o Senhor na sua aflição, estavam dormindo. Diz lá, eles estavam carregados de sono. É o amor adormecido. Depois, eles vão buscar o Senhor e eles não conseguem achar. Pega lá daquele tempo, entendeu? Não pode pular o tempo. Verso 7. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Olha, as mesmas expressões do capítulo 3. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Quem são esses guardas da cidade? São as tropas do anticristo. É a vigilância. Obviamente que é. E essa mulher, quando ela despertou do seu amor adormecido, ela foi espancada. Não tem ninguém aqui que foi arrebatado antes. Pegou do lado do tempo dos apóstolos, mas chegou até o despertar do sono das 10 virgens. E ela foi espancada. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Veja que são as mesmas frases do episódio 3, só que no episódio 3 não tem a perseguição, não tem ela contando a história do seu sono adormecido. Ela só fala que encontrou com os guardas da cidade, perguntou para eles, e logo após esse episódio já pula e fala que ela encontrou o seu noivo logo em seguida, mas não fala como, qual foi o caminho que ela trilhou, e aí ela não largou mais o seu noivo. E aí tem o milênio, né? Porque ela pegou o seu noivo, introduziu na casa da sua mãe, que é em Jerusalém. Entendeu? Uma cena acrescentando mais detalhes pra gente. É a esposa do deserto contando a história, toda a história para as nações. Isso vai ser contado dentro do milênio. Olha que loucura, quer dizer, que sabedoria, né? Loucura para os homens. Aqui somos nós, no futuro, se nós estivermos vivos, contando a história. Essa história eu já estou contando de antemão, porque quem busca alcança conhecimento de antemão. É uma profecia cíclica. Não sei se vocês conseguiram entender ou se eu consegui explicar bem isso. Mas é o exemplo das 7 igrejas. Nós não estamos falando aqui de igrejas, de castiçais. É o exemplo das 7 igrejas. As 7 igrejas lá do tempo do Apocalipse, elas estavam lá literais, sendo cada uma atacada de maneira diferente pelo diabo. Estava lá, literal. 7 igrejas da Ásia. Não eram só 7 igrejas do mundo, mas tinha uma parábola que o Senhor estava criando ali. Só que aquelas 7 igrejas já era o cumprimento de uma profecia da menorá. Só que quando o Senhor começa a falar para as 7 igrejas, exortar, ou seja, é semelhante a um sacerdote que está limpando as 7 lâmpadas, ele já começa a mostrar que ele está falando não só daquele momento, mas das eras. Até o povo naquele tempo já poderia compreender isso, que o Senhor estava falando através deles para o futuro. E com um pouquinho mais de profundidade, a gente vê que aquelas 7 igrejas estavam sendo usadas para falar do tempo da grande tribulação, dentro dos 7 anos finais, aonde vai ter a menorá sendo acesa, o incenso sendo queimado no altar de ouro e depois o incenso passando para o Santo dos Santos. Apocalipse 1, Apocalipse 8
onde o incensário passa para os santos dos santos no dia da expiação, e Apocalipse 11, onde tem o dia da expiação. Aparece a Arca da Aliança. Menorá, altar, Arca da Aliança. Apocalipse 1, 8 e 11. Entendeu? A cena são profecias cíclicas. Então aqui a esposa está contando a mesma história e acrescentando detalhes. E logo após ela ter falado que ela acordou, foi atrás do seu esposo, foi espancada, tiraram a túnica, feriram. Olha o que ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. Espancada ela está falando isso. Aí falam para ela: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Essas pessoas estão interessadas em ouvir isso. Isso se identifica com pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Pode se identificar aqui com nações restantes. E dessas nações restantes, porque muitas vão restar, ainda há chance delas passarem para o sacerdócio do Senhor. Como eu já disse para vocês, vai haver uma aprovação final no tempo do fim. Muitas nações restantes terão oportunidade dentro do deserto de passarem a serem líderes, a serem sacerdotes, ao passo que pessoas lá no deserto que são sacerdotes e entraram no deserto como sacerdotes podem ser reprovadas, ou como sacerdócio, ou até mesmo uma reprovação de perder a salvação. É necessário você compreender isso. Senão nós vamos chegar em uma conclusão de que quando entra a última semana, já o homem já não tem poder de escolha, ninguém mais desiste, ninguém mais reprova, não tem como migrar de um ponto para o outro, está tudo resolvido, e as coisas não são assim. O calvinismo não pode entrar em validade dentro da última semana. Não valeu até o tempo da última semana e agora ele é válido? Nos profetas, o próprio Senhor fala que lá do deserto ele vai separar os rebeldes. Lá nos profetas fala isso. Ele vai tirar de lá os rebeldes e vai fazer muitos passarem pelo cajado da sua disciplina. Se eu não me engano, está em Ezequiel 20. Eu estou lendo aqui esses textos para vocês de maneira pausada. Fica difícil sim vocês entenderem. Mas depois que vocês forem ler e fazerem as perguntas, lembrando do que eu falei, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então, se a gente pegasse desde o verso 2, olha a frase completa, até onde a gente parou. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha. Você pode se lembrar aqui do Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se não abrir, ele não entra. Pode se lembrar do Apocalipse 3. Porque se ele está à porta e bate, ele está do lado de fora. Não é? E se ele está do lado de fora, ele está querendo entrar, ele está querendo despertar o amor. Daqueles que vão ter o amor despertado no tempo certo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. É claro que no Apocalipse, essa parte já não se identifica. Por isso que você tem que entender a passagem do tempo, como eu disse antes. No Apocalipse o Senhor já está ressuscitado, não tem cabelo molhado com orvalho, não tem como espiritualizar isso. Isso aqui já começa com a primeira vinda. Na segunda vinda, a mensagem que profetizou antes volta a profetizar. Ele está à porta batendo, mas agora ele está fazendo o seu trabalho na parte celestial. Ele fez aqui o seu ministério terrestre e depois, no Pentecoste, houve a transição da terra para o céu para ele terminar o seu ministério celeste. Entendeu? Que é o derramar do Pentecoste com as 3 últimas festas finais. Nós estamos nesse ciclo de cumprimento do Pentecoste. O Pentecoste ainda não acabou. Ele se iniciou, mas não acabou. Entendeu? São ciclos proféticos das festas. Pode ler lá Isaías 29. O Espírito fala, deixe que as festas cumpram os seus ciclos. Lê lá. Quando eu falo de ciclos, eu não estou inventando.
porque eu tenho falado muito de ciclos, né? E aqui fala, abre minha querida, minha pomba, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aí a esposa responde, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Que grande amor, hein? E o meu já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Quem lavou os pés dos discípulos foi o Senhor Jesus. E se ele lavou e falou para fazer que eles iriam entender isso no futuro, né? Ele fez algo literal, mas como uma parábola do sentido espiritual. Nós andamos por este mundo, nós estamos limpos já pela palavra, mas como nós caminhamos nesse mundo, os nossos pés se sujam. E aí tem que vir um santo e lavar os nossos pés. Não de maneira literal, mas é pela pregação da palavra. Aí os nossos pés voltam a ficar limpos. Quando você lavava o pé de uma pessoa naquela época, era uma honra. Você tirava a sujeira dos pés, ela sentia alívio. Os seus dedos massageavam os pés e ela poderia cobrar vigor, força para uma nova caminhada. É isso que o Senhor está falando. Por isso que ele fala, no futuro vocês vão entender. E ele despiu as suas vestes, se ajoelhou diante deles e falou, eu sou o Senhor e estou sendo menor aqui diante de vocês. Façam o mesmo. E aqui, como ela está com o amor adormecido, o Senhor sabe que quando ela acordar, ela estaria disposta a sofrer o que tinha que sofrer e pagar o preço que tinha que pagar. Por isso que o Senhor fala, completa a mensagem aqui dela, falando que ela é sábia. Mas aqui ela não quer sujar os pés, ela não quer tirar a túnica. E ela se esquece que o Senhor fez isso por ela. E o Senhor fez isso quando ele estava como homem, quando realmente os seus cabelos poderiam ser molhados pelo orvalho. Quando ele passava noites orando. Por isso que ela se lembrou disso e o coração dela se comoveu. E aí na passagem do tempo, quando ela decide ir atrás, já é tempo da grande tribulação. Houve a passagem do tempo. E aí ela fala, levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Veja quanta honra ela estava vivendo. Mas logo em seguida isso ia acabar, porque os guardas iriam espancar, tirar a túnica dela, ferir. Mas olha o que acontece após isso, que foi aonde eu parei, recapitulei, acrescentei detalhes. Aí perguntam para ela, que amado seu que é esse, que é melhor que outro amado? O que ele tem? Essa é a pergunta. Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjura? Aí a esposa fala, aqui, não vai dar para ler tudo, tá? Aí ela fala, o meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o mais apurado, é como o ouro mais apurado, cachos de palmeiras, são pretos como corvo. Aí ela vai descrever a beleza do seu amado. É um testemunho que ela está dando da beleza de Cristo diante das nações. Aí vamos lá, eu não vou ler tudo não. Aí depois que ela termina de dar um testemunho, depois de ter sido espancada, de ter sofrido, perdido a túnica, são as testemunhas do Senhor, irmãos, as sábias que despertaram do seu sono. Aqui está falando de uma parte do corpo que vai ter que sofrer, que vai ter que testemunhar. No capítulo 8 vai falar de outra parte do corpo que vai para o deserto. Por isso que eu falei que isso daqui é de uma profundidade muito grande. E somente o povo do fim que seria capaz de compreender isso. E aí, no capítulo 6, que é importantíssimo, e estamos para finalizar já, diz assim, para onde foi o teu amado? Lembra, ele já havia se retirado, não é? Se retirou porque pegou lá do tempo dos apóstolos, aonde ele subiu no Pentecoste, né? Ele se retirou e foi até o tempo da grande tribulação. Isso é a grande virada e a grande sacada que muitos não perceberam. Para onde foi o teu amado?
Ó, mais formosa entre as mulheres, que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. Meu Deus do céu, tão interessado no testemunho dessa mulher. Aí ela fala, o meu amado desceu, olha só, como eu estou falando, é certo, é garantido. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. O meu amado desceu, ele havia se retirado porque ele subiu, mas ele desceu através do Pentecoste. E aí essa fase do Pentecoste, do derramamento do Espírito, passa pelas eras sombrias, Roma papal, não é? Império Romano, que se une com a igreja, passa por essas eras, passa pela Idade Média, a igreja está no sono e vem até o nosso tempo. É o trabalhar do Espírito, como eu disse para vocês no vídeo 1 e no vídeo 2, que é o ponto 4 que eu destaco, o trabalhar do Espírito na igreja, o Pentecoste, até o fim. E ela está dando testemunho. Aqui é uma parábola. Olha, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Isso é uma parábola. O que está acontecendo na vida real aqui nesse tempo? A igreja que está sendo espancada, perdendo vestes, dando testemunho, está falando, o Senhor subiu aos céus. Ele está trabalhando agora para recolher um povo. Ele vai voltar. Eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim. Se eu estou sofrendo assim, foi por causa dos meus atos. Ela vai estar pregando o Evangelho, irmãos. Aí diz aqui, verso 4. Aí o Senhor elogia ela. Formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Aí são elogios, ou seja, o Senhor agora está apaixonado por ela, por causa do testemunho que ela está dando. Não tem ninguém lá no céu festejando enquanto outros morrem. Abandona esse lixo enquanto há tempo. Aí, verso 10, mesmo capítulo, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Estrela. Pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras. Olha só, está falando das coisas da aliança. Quem é esta que aparece como a alva do dia, famosa como a lua, eu pulei aqui essa parte, famosa como a lua, pura como o sol. Lá em Apocalipse 12, a mulher ela não está com a lua debaixo dos pés e revestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Está aqui. Só que a lua debaixo dos pés está falando muitas coisas profundas. A lua está debaixo dos pés dela para falar de transição de alianças, que o tempo de estar debaixo de sacrifício pelos pecados passou, o tempo de trevas passou, chegou o tempo do sol da justiça. Ela está revestida da glória de Deus e já está com a coroa de 12 estrelas na cabeça, um reino unido. E a lua é formosa. A lua está debaixo dos pés não significa que a lua não presta. A lua é formosa. E ela foi comparada aqui, sol, a lua e as estrelas. Lembra até do sonho de José, não é? Aí fala de José, não esquece, né? Dos filhos de José, que ele se casou com uma gentia, teve Manassés e Efraim. Não esqueça das profecias de Efraim, nós estamos falando dela. Aí vem o verso 11. Não, aí pronto, vamos finalizar aqui. No capítulo 7, agora eu vou guardar o celular e finalmente trocar a mão. Meu braço estava paralisado já. No capítulo 7, você vai ter uma coisa linda. Você vai ter Salomão descrevendo o corpo da mulher dele, da Sulamita. E quando ele está descrevendo o corpo, o Espírito Santo vai aproveitar para falar da obra do Espírito com a igreja no deserto, nas nações que estarão no deserto e até dentro do milênio.
Isso dá até arrepio. Na descrição do corpo da mulher, cada detalhe que está sendo falado ali, você vai ver a obra do Espírito Santo no deserto, e já é uma puxadinha para acabar a palavra no deserto no capítulo 8. No deserto. E dentro do milênio, e você entende que o Senhor está falando de Cristo e da igreja dentro do milênio, quando você tem as camadas profundas, quando você sabe o que vai acontecer no milênio. Se você não sabe, você não consegue vislumbrar. Por exemplo, está falando do beijo deles, que é como um vinho. Aí ele vai descrevendo, imagine uma cena de amor profundo, sexual mesmo, entre um marido e uma mulher. Claro que aqui não vai falar coisas mais pesadas, né? O Espírito do Senhor é elegante, ele sabe transmitir a mensagem. Então não vai falar coisas pesadas, vai falar até onde nós podemos perceber que o Senhor está falando desse assunto. E como eu identifico que é uma cena de amor, assim, nós temos a excitação do marido e da mulher, e aí, deixa eu concluir, depois eu acrescento, que isso é muito lindo. Durante essa cena de amor, aonde fala do corpo dela, tudo mesmo, de uma relação sexual, até o fim, até chegar ao orgasmo. Não vai falar aqui de orgasmo, mas nós sabemos que o ponto-chave e o ponto final de uma relação é o orgasmo, tanto da mulher, e quando chega no do homem, tem a pausa, né? Ou o fim ou a pausa. E isso está sendo aqui, está contido aqui. E aí, nesse momento, vai falar, vamos descer ao nosso jardim, vamos ver como estão os frutos, se as folhas floresceram. Nossa! Através dessa descrição, você pode vislumbrar Cristo e a igreja casados no milênio. Imagine Cristo e a igreja casados no milênio. A igreja tem acesso aos céus, a Nova Jerusalém. As nações não, mas as nações agora estão sendo regidas com os mandamentos do Senhor. Deus fez aliança com os animais da terra, como diz Oséias 3. Por amor do povo, ele fez aliança com os animais da terra. Os animais já não comem uns aos outros, não fazem guerra contra os homens e nem os homens contra os animais. O sol está restaurado 7 vezes mais, a lua está como a luz do sol. E a igreja, ela tem encontros com o Pai no céu. E aí é um momento de alegria tão grande, porque o esposo está com a sua esposa, e a igreja está presencialmente com Cristo, e as nações estão todas em glória, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. Olha que prosperidade, cada nação tem uma videira e uma figueira sua própria, para descansar. Não tem mais boletos, não tem mais sistema. Acabou. É uma delícia, irmãos. É um Éden restaurado. Se você transferir esse prazer para você entender o quão é prazeroso isso, pensa no marido e uma mulher no momento da relação. Amor real, apaixonados, excitação mesmo. É isso. É isso. E o momento do orgasmo é ali onde você satisfaz. Um satisfaz o outro. Por isso que o homem tem que trabalhar, né, nisso, literalmente. Eu não vou falar coisas literais aqui. Não é para trabalhar com coisa de relacionamento, mas o homem tem que saber trabalhar com isso. Porque precisa do orgasmo para um satisfazer o outro. Só que é uma coisa tão prazerosa que o homem não aguenta. Deus não deu para o homem sentir o momento do orgasmo por muito tempo. Dura ali 10, 15 segundos. Aquele momento, o ápice. E depois para. Aquele prazer tem que parar. Senão o coração do homem não aguenta. Não é verdade? Mas é claro que o homem desfruta isso antes do orgasmo. Ele pode controlar para que a relação seja duradoura, etc. No reino de Cristo, sabe aquele momento do orgasmo entre marido e mulher, que dura alguns segundos? Isso vai ser um momento, é como se você estivesse sentindo o orgasmo por 1000 anos. Falando assim, é um momento de prazer muito grande. Você está vendo as nações que você rege. O Senhor distribuiu nações, Ele vai distribuir nações.
para uns 2, para outros 5, para outros 10. E você vai estar reinando ali, cuidando de um povo que realmente zela pelo Senhor. Sofonias 2 diz que cada um dos seus lugares adorarão ao Senhor. Todas as nações da terra andarão no nome do Senhor. Terá um só Senhor e um só nome. Zacarias 14. Claro que vão ter momentos em que nações começarão a desobedecer. O Senhor já fala isso por Zacarias. Antes mesmo de se completar os 1000 anos, nações vão começar a se rebelar, mas a justiça vai ser feita. Não vai acontecer como a visão que Deus deu para Abacuque, que a justiça é torcida e a lei se afrouxa, porque o ímpio cerca o justo, a lei é torcida. Não vai acontecer isso. A justiça vai ser feita. Entendeu? Ninguém vai ficar se remoendo por ter sido injustiçado. Se houver injustiça, vai ter punição. Em Zacarias 3 fala, que está falando do milênio, Zacarias 3, fala que naquele tempo, se alguém profetizar no nome do Senhor, o próprio pai e a mãe vai matar a pessoa. E não vai ser considerado um assassinato, porque essa pessoa, no contexto, ela está profetizando mentira. E o próprio pai e a mãe não vai deixar, como hoje acontece. O próprio pai e a mãe das nações, é claro, vão falar, não profetize mentiras no nome do Senhor, e vai matar a pessoa, para que não haja maldição na terra. Poxa, está vivendo no tempo do milênio, desfrutando de um paraíso, aonde, deixa eu até virar aqui para vocês entenderem, aonde o Senhor fala que as águas, assim como as águas cobrem o mar, e enche tudo, assim a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. E um indivíduo vai se levantar para profetizar mentira? Deve ser morto, como estava no livro da lei. Era para ser feito assim. Isso não é uma novidade do milênio. No livro da lei o Senhor já havia ordenado. Se alguém blasfemasse o nome do Senhor, ou desse um falso testemunho, era para ser apedrejado. Então casos como esses acontecerão e a justiça será realizada na hora. Isso é até necessário acontecer para que haja um contraste entre o reino do mundo e o reino de Cristo. Entendeu? Isso ajuda a mostrar a perfeição. A morte ainda existirá, mas não vai ser como nos dias de hoje. Agora sim, um momento sombrio se levantará por uma segunda vez, como fala o profeta Enoque. Depois dos 1000 anos, o Senhor vai deixar a besta se levantar do abismo e vai juntar Gog e Magog. Irmãos, vou finalizar aqui. O capítulo 7 é extraordinário. Você consegue ver esse romance entre marido e mulher, falando de um prazer que Cristo e a igreja terá em administrar os seus filhos nas nações. E o capítulo 8, o Senhor volta para falar do deserto. E a mensagem acaba no deserto. Porque essa mensagem é para o povo do deserto. Tá bom? Então eu resumi um pouquinho do livro, tem mais coisas para falar. Aquela frase-chave não vai dar para concluir aqui, mas veja bem. A frase diz, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não desperteis, não acordeis e nem desperteis o meu amor antes que este o queira. Isso é frase para um vídeo à parte. O amor não pode ser fingido. Só teve um apóstolo que entendeu isso, foi Paulo. Sabe quando Paulo fala do amor, lá em 1 Coríntios 13? Ele tirou de Cantares. Não só dessa frase, mas de uma outra frase que está escondidinha ali. É a mesma frase, você vai ver, você vai olhar e vai falar, caramba, é Paulo aqui, ó. Por isso que fala, o amor tem que ser verdadeiro. Não adianta querer despertar um amor num povo que não tem amor. No sentido de você convencer a eles que eles amam a Deus, quando eles não amam. Não adianta. Esse amor de todos vão ser despertados pelo momento da grande tribulação. Seja para a vida, seja para ficar até o fim no deserto, ser provado, seja lá qual for o rumo que o povo tomar, esse amor vai ser despertado. Entendeu? Não antes da hora. Não adianta querer forçar através de música. Não adianta querer forçar as coisas.
A própria palavra fala isso, mas não vai dar para explicar tudo. Porque a própria palavra fala. A igreja, é como se a igreja estivesse no futuro falando com a gente mesmo. Não desperte o meu amor antes que esse o queira, porque senão não vai ser verdadeiro. Essa esposa não vai estar disposta a lembrar do seu esposo querendo entrar na casa dela, aquele que despiu as suas vestes, que sujou os pés por ela, despiu as suas vestes, molhou o seu cabelo, e ela não estava disposta a nada disso por ele. Se o amor for despertado antes que esse amor queira, ela vai negar o Senhor. Ela vai colocar a marca da besta. Ela vai ser como as 5 virgens nécias. Ela não vai tomar a atitude dessa mulher que foi espancada, perdeu as vestes, foi ferida, mas mesmo assim começou a falar do amor para muitas pessoas, e as pessoas falando: aonde foi? Quem é esse homem? O que ele é melhor que os outros? Para onde ele foi? Então nós buscaremos ele com você. Entendeu? Naquele dia, 10 homens de cada nação tocarão na veste, na hora da veste de um homem, e vão dizer, para finalizar, tá? E vão dizer: ouvimos dizer que o Senhor está contigo, vamos buscar ele junto com você. Aí o profeta Zacarias fala: eu também irei. Tem a ver isso, sabia? Tem a ver. Essa orla de um homem é um judeu, é Cristo, né? De um judeu, fala lá. A orla de um judeu é Cristo. E 10 homens, isso não vai acontecer literalmente. 10 homens vão catar na orla de um judeu? Não vai acontecer literalmente. Mas fala de nações, 10, Efraim. 10 é para falar da casa de Israel. Entendeu? Eles vão querer seguir o Senhor por causa do testemunho dessa mulher. E aqui eu finalizo, irmãos. Tá? Essa mensagem é muito bonita, eu falei para vocês. Mas eu volto a falar dela depois. Agora leia. Você vai pegar essas coisas que eu tô falando. Leia. Escute o livro. Tá bom? Então tá. Vou parar aqui então. Fiquem na paz. Deus abençoe.